Meus amigos, o presidente da República teve o descaramento de ontem sancionar o aumento dos juízes do STF. Ele cuspiu na sua cara, cuspiu na nossa cara, cuspiu na cara da população brasileira, do cidadão brasileiro, que o sustenta, que paga o salário dele para que tenha os seus direitos protegidos, defendidos por ele. É uma coisa nojenta, uma coisa nojenta. E eu não gostaria nem de adentrar na reflexão de que motivações poderia ter levado o presidente a sancionar, a despeito de quase 3 milhões de manifestações nas redes sociais solicitando que ele não aprovasse, que ele não sancionasse. Não vale a pena entrar nas motivações, na discussão das motivações, porque se poderia estar desqualificando essa manifestação, tornando-a passional e fazendo algum tipo de consideração, de acusação, que poderia ser visto como leviana. Mas é inacreditável que isso tenha acontecido. E num momento da vida da sociedade brasileira em que não se tem dúvida do que a população deseja na sua imensa maioria. Aí alguém poderia dizer, não, mas ele simplesmente sancionou a legislação definida pelo Senado. Por quê? Porque o Senado também cuspiu na minha cara, na sua cara, na cara de toda a população brasileira. Mas o Senado aprovou uma proposta do STF. Ora, o STF também cuspiu na sua cara, também cuspiu na minha cara, também cuspiu na cara, também demonstrou absoluto desrespeito. Quem tem acompanhado essas manifestações nesse espaço tem constatado que eu tenho insistido na tese da manifestação concreta, inquestionável, de desrespeito dos ocupantes de cargos públicos à sociedade. E parece que os caras não aprendem. A todo instante se constata atitudes erradas que são sancionadas, são punidas pela justiça, e mesmo assim esses indivíduos não se sensibilizam. A impressão é que eles não têm consciência da realidade que a população está vivenciando hoje. E continuam fazendo isso. Quer dizer, o cara do STF fica... Não é aumento, é reposição salarial. Tenha paciência, o cara diz isso com a cara mais deslavada do mundo. Não, é reposição. E a reposição do seu José da Silva? Esses indivíduos vão ganhar 40 vezes o salário mínimo. Arredondando, o salário mínimo R$1.000, 40 mil, significa 40 salários mínimos por mês. E aí cabe uma reflexão que eu gostaria de me aprofundar nela. Você, prezado amigo, você escolheu os seus pais? Eu não escolhi. Esses ministros também não. Esses senadores também não. O presidente também não. O José da Silva também não. E, veja, estou usando o José da Silva, como poderia usar qualquer outro nome, para representar
o trabalhador simples, humilde, que acorda às 4, 5 horas da manhã, toma um café ralo, da pior qualidade, anda 30 minutos para chegar no ponto de ônibus mais próximo, pegar um ônibus apertadíssimo e que, como sardinha em lata, ficar nele por cerca de 1 hora para chegar no ponto mais próximo do seu local de trabalho, andar mais algum tempo, trabalhar o dia inteiro, trabalho pesado, e fazer todo o caminho de volta para chegar em casa às 7, 8 horas da noite, comer uma comida da pior qualidade e ter que dormir para acordar de novo no dia seguinte. Esse indivíduo ganha salário mínimo. Por que ele está nessa situação? Na sua esmagadora maioria, os Josés da Silva estão nessa situação porque, como não podiam escolher seus pais, nasceram numa família humilde, provavelmente na periferia das cidades, num lugar sem muito recurso. Talvez seus pais tenham abandonado a família. Ele foi criado com terrível dificuldade pela mãe, que tinha que trabalhar para trazer comida para casa. Se o ministro, que está preocupado em fazer a reposição salarial de algum tempo sem ter tido aumento, se ele tivesse nascido no mesmo lugar que o José da Silva, ele seria ministro? Se o senador A, B ou C tivesse nascido no mesmo lugar do José da Silva, seria senador? Se o presidente tivesse nascido, seria presidente? Então, o conceito de livre-arbítrio precisa ser relativizado. Cada um, dentro das circunstâncias que a vida lhe impõe, tem liberdade para lutar, para progredir, para melhorar, para ser um cidadão decente. Mas isso tem limites. Então, o ministro do STF, que vai ganhar 40 mil reais, isso estamos falando de salário base, né? Não vou entrar nos pendurucalhos. Ele está ali não necessariamente por mérito. Terá algum mérito? Sim, o de não ter jogado fora, não ter desperdiçado as oportunidades que a vida lhe proporcionou. E pode até ser que em algum momento da história do STF, algum ministro tenha nascido no mesmo espaço que um José da Silva e, com esforço próprio, tenha conquistado o direito de ali chegar. Com certeza devemos ter tido esse exemplo. Mas isso é a exceção. Isso é a exceção. Da mesma forma que, se o José da Silva tivesse nascido na família de um desses senadores, ministros, talvez fosse um senador e um ministro até de melhor qualidade do que os que estão aí. Então, o conceito de mérito individual de cada um de nós é relativo. Se eu tive a felicidade de nascer numa família estruturada, sócio e financeiramente bem aquinhoada, e que pôde me proporcionar estudo da melhor qualidade, referências éticas, aí eu tenho uma probabilidade muito grande de ser bem-sucedido na vida. Não necessariamente posso me atribuir mérito pessoal, né? E quando se fala de mérito, esse mérito ele é contemplado por algumas circunstâncias da vida em sociedade, entre elas salário. Quer dizer, quando eu digo que o ministro do STF vai ganhar 40 mil reais, 40 vezes mais
do que um cidadão que recebe salário mínimo, e ele não está sendo punido por receber salário mínimo, ele não é culpado pelas circunstâncias que o levaram a... Não estou fazendo aqui discurso de PT, de defesa, de maneira nenhuma, estou sendo extremamente racional para dizer que a gente tem que compreender que não necessariamente o indivíduo que ganha salário mínimo é um cidadão de pior qualidade do que aquele que ocupa um espaço no STF. Então, o que nós estamos constatando é que um ministro do STF é um cidadão 40 vezes melhor do que um cidadão que recebe salário mínimo. Ele é 40 vezes de uma qualidade maior, melhor do que a do outro. E então, ora, se ele é tão maravilhoso assim, nada mais justo que ele receba por mês um salário que corresponde a 40 vezes o salário que aquele pobre coitado que recebe salário mínimo faz jus. Se a gente raciocinar em termos objetivos, o que um desses juízes recebe por mês corresponde a 40 meses de trabalho daquele José da Silva. Ora, mas o ano tem 12 meses, 40 meses corresponde a quase 3 anos e meio. Quer dizer, então o José tem que trabalhar mais de 3 anos para receber o que o juiz recebe em um mês. É uma coisa escandalosa. E o cara vem falar que precisa ter aumento, precisa reposição do salário. Ora, tenha paciência. O José sobrevive, sabe-se lá como, mas ele sobrevive. Então, o juiz precisa ganhar 40 vezes o que o José ganha para poder viver decentemente? Tenha paciência. Se a gente estender isso, ao final de um ano, o juiz recebeu 12 vezes 40. Portanto, 480 salários do José. 480 salários do José em um ano. Ora, mas o que são 480? 480 são 40 anos. 480 são 40 anos. Então, o José é uma coisa tão escandalosa, tão aberrante, tão absurda, que fica difícil até de argumentar. O José tem que trabalhar 40 anos para ganhar o que o juiz do STF ganha em um ano. E estamos falando só de salário. Esqueçam os pendurucalhos. 40 anos. Quer dizer que, então, se o José tem 35, 40 anos, muito provavelmente ele vai morrer sem ter recebido o que um juiz ganha em um ano. Um único ano. E o cidadão vem falar que a sensação que esses indivíduos dão é que, oh meu Deus, como poderei viver com esse salário que eu recebo? Eu preciso ter a reposição, porque como poderei viver com esse salário insignificante de 33 mil reais? Quer dizer, devia ter vergonha. É impressionante que não se constrange. E aí propõe, o Senado aprova e o presidente sanciona. Sabendo todos eles que estão gerando um impacto nas contas do governo inacreditável, até porque agora, se o cara que é representante mor da nação, ele está achando que não tem problema, todo mundo, eu também quero. Cada um que está num determinado
patamar do processo, vai... Não, eu também tenho direito. Se ele tem, eu também quero. E o José? E o José? Ele vai ter alguma mudança no salário dele? Alguma reposição? Assim, é triste, viu? É triste. E fica difícil, quer dizer, saímos de um processo eleitoral em que a população deixou claro que não queria mais esse tipo de pouca vergonha, e os indivíduos não têm o mínimo escrúpulo. Não, alguns deles dizem, termina agora o meu mandato, não me reelegeram, vou ter que trabalhar. Então quero já forrar um pouco aqui a minha bolsa para poder sobreviver em melhores condições. Então é difícil até a gente discutir o assunto, porque a indignação é tão grande que é preciso uma certa serenidade para não se usar palavras que possam desqualificar o discurso. E o que vem por aí? Já todos os segmentos abaixo já estão dizendo, não, tem que ser repassado o mesmo tipo de 16% de aumento num país que está conseguindo manter a inflação em torno de 3 e pouco, 4%. 16%? Tenha paciência. Isso é indignante, é nojento. É nojento. E o cara vê a Constituição, respeito à Constituição, somos os que defendem a aplicação da... Tenha paciência. E fazem isso, não ficam nem corados. É uma vergonha. Eu tinha terminado a minha última manifestação após o resultado da eleição com o Brasil feliz, parece que agora eu tenho que voltar para o bordão que tem marcado esse espaço. Pobre Brasil, triste Brasil.